Olá, querido amigo, querida amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo. Que a graça de Jesus seja contigo, tua família também. Amigo, como sempre nós temos feito nesse horário, neste canal, conectados aqui na mesma frequência espiritual, estudando a palavra de Deus, a Bíblia, hoje vamos fazer a mesma coisa. E como é bom estarmos juntos, conectados, para conhecermos mais a respeito de Deus, a respeito da vontade de Deus para a nossa vida. E eu gostaria de começar o estudo de hoje fazendo uma oração contigo, porque nós vamos estudar a palavra de Deus. E obviamente, ao estudarmos a palavra de Deus, precisamos da iluminação do próprio Deus, através do Espírito Santo que está conosco hoje, aqui e agora. Vamos orar? Bom Deus e Pai, pedimos que o Senhor nos ilumine, que nossa mente seja sensível para compreender e praticar o que o Senhor tem para dizer para nós, tem para nos orientar. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Meu querido, você já se perguntou se nós somos salvos por Jesus Cristo? Por que então precisamos obedecer? Se Jesus Cristo já nos salvou na cruz, já não somos salvos de uma vez por todas? Uma vez salvo, salvo para sempre. Será que é assim? Sim ou não? Será que a salvação é um ato pontual ou é um processo? Desde o dia que eu aceito a Cristo, me entrego a Ele e passo pelas cerimônias aí, pela cerimônia do batismo, que é um ato simbólico de entrega da vida a Jesus Cristo, nós entendemos que nós somos salvos. Mas será que essa salvação é de uma vez por todas, naquele momento, naquele lugar, eu sou salvo para sempre? Estou destinado a não se perder nunca mais, a ser salvo para sempre assim? Qual é a resposta? A salvação é pontual ou é um processo? Hoje, nós vamos estudar as três principais fases da salvação. Você sabia que a salvação não é um ato pontual? Biblicamente, a salvação não é apenas um ato pontual. É um processo. Se fosse um ato pontual, desde o dia que você aceitou Jesus Cristo, foi batizado nas águas por imersão, a exemplo, como Jesus nos deu exemplo, Então ali não precisaríamos mais obedecer, não precisaríamos mais viver uma vida de comunhão com Cristo. Todos nós precisamos de passar nas três fases da salvação. E quais são essas três fases? Primeiramente, precisamos saber que a salvação é um processo de resgate de um mundo caído, de uma raça caída no pecado. E o resgate não se dá no abrir e fechar de olho, é um processo, E esse resgate é para todo aquele que um dia pecou. Quem é que pecou? O europeu? O africano? O americano? O asiático? Quem é que pecou? A Bíblia nos responde isso. Se você puder, abra sua Bíblia aí e nos acompanhe. No livro de Romanos capítulo 3, verso 23 em diante, diz o seguinte: pois que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, olha só, quem é que pecou? Todos. Partindo desse princípio, nós entendemos que o pecado é mundial. Todo mundo, todo ser humano pecou, Grandes e pequenos, pretos e brancos, ricos e pobres, independentemente das diferenças que a vida nos impõe, diante da cruz, somos todos iguais, mesmo sendo diferentes. Carecemos do perdão do homem da cruz, Jesus Cristo. Então, querido, todos pecaram. Por isso, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas o verso bíblico continua, Romanos capítulo 3, verso 23, agora continuamos no verso 24. Sendo então justificados gratuitamente por sua graça, e por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo sangue demonstrando a sua justiça.
e em sua tolerância havia deixado impunes os pecadores, ou os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha só, queridos, nós fomos condenados à morte eterna. Eu e você não merecemos viver, muito menos viver eternamente. Mas Jesus Cristo, nosso Salvador, Deus se fez homem em Jesus Cristo e nos concedeu perdão, nos concedeu salvação. Nós hoje podemos crer no amanhã, podemos se apropriar, receber vida eterna. Ainda que morramos nessa vida, ressuscitaremos e vamos viver eternamente. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Venceu a morte eterna. Ele ressuscitou. Lembra daquela música? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, nós fomos justificados gratuitamente. Ninguém paga nada. O texto bíblico diz assim que Jesus Cristo nos justificou. É como se nós tivéssemos uma dívida impagável, uma dívida enorme. Imagina que você deve, não sei qual é a sua situação financeira, mas imagina que você está devendo 10 ou 100 bilhões de dólares. Está devendo. Se tu não pagares, vai ter que entregar a sua vida, vai ter que morrer. E aí aparece o mais rico do mundo, né? Aí talvez nem o mais rico do mundo pagaria com tanta facilidade. Mas imagina que o mais rico do mundo juntou todos os seus recursos, buscou mais outros recursos necessários e quitou a sua conta. Então você não fez nada, ele te deu gratuitamente. Ou seja, ele fez uma conta conjunta contigo e debitou toda a sua dívida. Acabou, porque você fez uma conta conjunta junto com o maior rico do mundo. Foi isso que Jesus fez, muito mais ainda. Essa é uma ilustração que eu dei aqui. Então, Deus nos justifica gratuitamente. Sabe quando é que acontece a justificação? Quando você aceita Jesus Cristo, estuda a palavra de Deus, você aceita que você é pecador, está destituído da glória de Deus, e você aceita que Jesus Cristo te deu o perdão dele, de forma gratuita. Então, justificação. Provérbios 28, verso 13, diz assim que aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará, mas aquele que confessa e abandona, esse alcança a misericórdia. O primeiro passo é reconhecer que você é pecador. E sem Jesus Cristo não há chance. A gente precisa pedir perdão, precisa buscar a Jesus. 1 João capítulo 1, verso 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Portanto, meu amigo, minha amiga, não importa o quão longe você foi, não importa que tipo de pecado você cometeu, se lembre, o sangue de Jesus Cristo tem poder para te libertar da condenação do pecado. O sangue de Jesus Cristo tem poder para te lavar e te tornar mais alvo do que a neve. Isaías capítulo 1, verso 18 diz que ainda que os seus pecados sejam vermelho como a escarlata, Deus vai tornar a sua vida mais branco que a neve, mais alvo que a neve. Então, primeira fase da salvação é justificação. Jesus Cristo te encontra, me encontra borrado, sujo, mergulhado na lama do pecado, nos tira daí, nos dá um banho, a gente fica limpo e Ele nos coloca uma roupa limpa. Justificação. Jesus é quem fez tudo. Só que ali vem uma outra fase. Qual é essa outra fase? Eu quero te convidar, se você puder acompanhar, abra sua Bíblia ali, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. Já achou aí? Eu já achei aqui, preste atenção, olha só. Diz assim: afastem-se de todo o mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de vosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, uma vez que fomos justificados,
Jesus Cristo nos encontrou mergulhados na nossa lama de pecado, Ele nos resgatou, nos tirou da lama do pecado, nos deu um banho e agora nós estamos limpos, com corpo e roupa limpa. Agora nós precisamos fazer o quê? Afastar-se de todo o mal. O que acontece? Como você se comporta quando toma banho e coloca aquela roupa limpa e cheirosa? Você vai cuidando até onde vai sentar, não é mesmo? Isso chama-se santificação. Então, a gente obedece a Jesus Cristo não para ser salvo. A gente obedece a Jesus Cristo porque Ele já nos salvou, nos resgatou das garras do mal, nos libertou da condenação do pecado. Então, a obediência não é uma causa, é uma consequência. Se você ainda está tendo problemas em obedecer, não vê razão para obedecer, para se envolver no trabalho, na missão, para obedecer a Jesus Cristo, resumindo aqui, talvez você ainda não entendeu o tamanho do perdão que de Deus você recebeu. Você precisa ir na primeira fase, que é justificação, procurar entender como você é tão ruim, como eu sou tão ruim e não tenho chance nenhuma, mas Jesus Cristo veio e me concedeu essa chance. Você cortaria caminho para quem pagou uma dívida que você não poderia pagar e que te custava a vida? Você não teria coragem de passar sem olhar na cara dessa pessoa que te salvou e lhe pelo menos cumprimentar, dar um adeus, olá, bom dia, não é mesmo? Então, queridos, Hebreus capítulo 10, verso 10 também diz que Deus nos santifica. Ele nos justifica, mas também nos santifica. Aí a santificação, nós precisamos colaborar com o que o Espírito Santo vai continuar fazendo no nosso coração, vai continuar a fazer no nosso coração, né? Santificação é aquele processo diário de você lembrar que agora você já foi justificado, você já foi salvo, você aceitou Jesus e você demonstrou isso pelo batismo. Eu preciso viver uma vida no Espírito Santo. E se porventura você vier a cair, vier a pecar, você se lembre: Jesus Cristo é meu Salvador e Ele é meu advogado. Ele vai interceder por mim, vai me conceder novamente o perdão. Ele vai renovar a minha vida. Não se desespere não. Você está num processo. Justificação e santificação. Enquanto nós estamos nesse mundo do pecado, porventura, ou possivelmente a gente vai cair. Por isso, Jesus Cristo disse assim: filhinhos, né? Lembra que João escreveu: filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se porventura vocês pecarem, se lembrem, há um advogado diante do Pai. Ele está intercedendo por vocês. Ainda existe graça. Só que ali, depois que a gente é justificado, a gente está sendo santificado, vem a terceira e a última fase da salvação. Qual é esta, pastor? Olha só. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 51. Do verso 51 em diante, olha só o que diz assim, o que diz Paulo: eis que eu vos digo um mistério, nem todos morreremos, dormiremos. Ele usa a palavra dormir, né? Nem todos dormiremos, porque biblicamente Jesus Cristo até considerou essa morte passageira como um sono, né? E Ele tem poder de nos levantar. No momento, no abrir e fechar de olho, quando Jesus voltar, nós seremos transformados no abrir e fechar de olho, ao soar a última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse nosso corpo corruptível será transformado por um corpo incorruptível. Esse nosso corpo mortal será transformado por um corpo imortal. Olha só, glorificação. Nós vamos viver a glória de Deus e na glória de Deus. Então, a salvação, ela passa pelo processo de justificação na cruz, e quando a gente aceita Jesus Cristo, o sacrifício dele feito na cruz, e a gente começa a viver todos os dias
na presença de Jesus, que é santificação, e depois, quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez, Ele vai nos tirar essa tendência de pecar. A gente não vai ter mais vontade de pecar, entende? Então, resumidamente, a gente pode dizer o seguinte, olha só, justificação é o ladrão na cruz, é quando nós somos salvos da condenação do pecado, é como um ladrão na cruz, é instantânea. Santificação é Enoque andando com Deus, vai durar toda a vida, até a sua morte, até a minha morte, ou até Jesus voltar. E glorificação é quando Deus nos tira desse mundo de pecado, nos tira essa tendência de pecar, e a gente agora vai ser completamente perfeito, sem nenhuma mancha de pecado, sem nenhuma tendência do pecado. Olha só. Então, se lembrando, justificação é Deus nos livrando da condenação do pecado, santificação é Deus nos livrando do poder do pecado, nos dando forças a cada dia para resistir à tentação, e glorificação é Deus nos livrando, nos tirando da presença do pecado, amém? E nós estamos há poucos dias de viver a glorificação. Se você está nesse processo de santificação, continue. Se você ainda não foi justificado, não aceitou a justiça de Jesus Cristo por você, eu te convido, estude a palavra de Deus, aceite Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Ele está disposto a te conceder perdão, não importa o tipo de pecado que você tenha cometido. Aceite a graça de Jesus Cristo. Ele te dá salvação pela graça. Você precisa exercer fé e confiar que Ele é capaz de te salvar. Você se lembra daquela equipe de futebol tailandês que estava preso nas grutas no Mundial, na Copa do Mundo passado, lembra? Aquele Mundial passado? Eles estavam lá presos. Na verdade, não tinha mergulhadores capazes de entrar aí, fazer o mergulho certo e salvar essa equipe que estava aí. Mas apareceram depois mergulhadores especialistas, vieram da Inglaterra e foram até a Tailândia, os únicos que tinham essa especialidade de mergulhar naquelas cavernas, naquelas grutas cheias de água, e a água cada vez mais subia. Os meninos estavam fadados à morte, ao fracasso. Mas esses mergulhadores, especialistas, peritos, entraram ali. E aí tem um fato interessante, tinha um menino, entre os meninos que estavam aí, os 12 meninos e o técnico que estavam aí presos, tinha um menino que sabia falar inglês, era o único que sabia falar inglês da equipe, e ele estava se comunicando com quem? Com os mergulhadores ingleses. Olha só, quando os mergulhadores entraram nas cavernas, demorava cerca de 6 horas para chegar até o lugar onde eles estavam presos. Eles precisavam se comunicar com a equipe. Então, quando eles receberam a notícia que já existe um Salvador, eles poderiam ser salvos. Justificação, olha só. Mas eles precisavam se comunicar para que a salvação acontecesse realmente de fato e eles pudessem ser livres de uma vez por todas. E eles precisavam se comunicar. E esse menino ajudou a equipe toda se comunicando em inglês. Olha só. Por isso é que a gente, enquanto Jesus não vem para nos tirar dessa terra, Ele já nos garantiu a salvação. E a gente precisa aceitar pela fé. E enquanto Ele não nos tira daqui, a gente precisa se comunicar com Ele, que é santificação. Não perca o contato com Jesus, queridos. Daqui a pouco, nós estaremos vendo o sol brilhando do lado de fora, como aqueles meninos também viram depois que foram libertos, foram salvos. Eles viram o sol raiando fora das cavernas e eles foram salvos. Daqui a pouco nós seremos também, de uma vez por todas, salvos da presença do pecado. Mas não se esqueça, enquanto nós estamos aqui, persevere, permaneça em Jesus. Esse é meu desejo e minha oração. E se você aceita esse desafio, esse convite
de permanecer ao lado de Jesus, custe o que custar, pode orar comigo? Querido Jesus, nosso Deus, nosso Salvador, obrigado pela salvação que o Senhor nos oferece, pela graça em Ti, e nós podemos aceitar pela fé. Obrigado também porque através do Espírito Santo nós podemos permanecer se comunicando contigo, através do estudo da palavra, através da oração, através do serviço, do testemunho, nós podemos permanecer vivendo na sua presença. Obrigado também porque o Senhor está voltando para nos tirar, nos livrar da presença do pecado de uma vez por todas e jamais teremos a tendência de pecar. Muito obrigado, só temos que agradecer. Nos ajude a perseverar, a permanecer em Ti. Eu oro agradecido em Seu nome, Jesus. Amém, Senhor.